Muito bem, amigos e amigas, estamos entrando aqui ao vivo, vamos dar início a mais uma live aqui no projeto LB Convida. Vamos, nesta noite, receber o grande professor de Direito Penal, colega de MP, ele lá no MP Goiás, eu aqui MPMG, meu amigo, grande amigo, Marcelo André de Azevedo. Daqui a pouquinho aí, ele chega, ele entra aqui na live e eu encaminho para ele o pedido para que possamos dividir aqui a tela, o encontro. Vamos debater um pouquinho mais a respeito do pacote anticrime. É sempre aí um tema relevante, a lei ainda é recente, o estudo, portanto, é recente, né? Há um grande interesse na discussão da lei e aqui vamos focar no estudo de uma lei especial em particular. Vamos destacar aqui só uma lei hoje, tá? Para não ficar um estudo muito cansativo, não embolarmos o meio campo, vamos falar hoje somente sobre o Estatuto do Desarmamento, a Lei 10.826 de 2003. Vamos ver aí os artigos que foram alterados pelo pacote ou lei anticrime e vamos ver, né, se foram mudanças positivas, negativas, quais são aí as impressões do Marcelo em relação à mudança que veio aí com o pacote anticrime. Estamos aguardando a chegada dele, vamos ver se ele está por aí, acho que não vi. Se estiver, Marcelo, não, ele não veio ainda. Enquanto ele não vem, e se chegar e estiver me ouvindo, já pode me encaminhar aí o pedido, né, para dividirmos a live, tá bom? Enquanto isso, estou vendo aí mensagens dos amigos, as amigas que vão chegando, espero que estejam aí gostando, né, desse projeto, desses encontros. Vamos sempre tentar fazer do limão uma limonada, não é isso? Vamos buscar, voltando, porque deu uma pausa ali, né? Voltando aqui, vamos buscar aproveitar de alguma forma esse período delicado, difícil, né? Para tentar passar aí para vocês um pouquinho de discussões, debates, um pouquinho aí de aprendizado sobre temas da atualidade, temas polêmicos, temas que podem cair em concursos, temas que já despertam aí discussão na prática, que vão resultar em julgados, enfim, né? A ideia é essa. Eu acho que ele não chegou ainda. Vocês, amigos e amigas, estão me ouvindo bem? Estão me vendo bem? Me dê um retorno só para a gente seguir aqui, tá? Não quero que acabe travando aí um pouco. Maravilha, Ariane. E aí sim, chega o professor Marcelo André. Eu vou encaminhar para ele aqui o convite para dividirmos a live. Vamos ver se ele recebe. Ele que é promotor de justiça do MP Goiás, mestre em Direito. Olha ele aí, bacana. Bem-vindo aí, amigo. Boa noite. Me ouve bem, me vê bem? Tá me ouvindo? Tô, perfeito. Show. Ô, Léo, por coincidência, hoje me deu um problema aqui na internet, então por isso que eu estou perguntando. Não, Um aqui tá abraço a todos que perfeito. estão nos Melhor ouvindo, nos impossível. assistindo. Muito bom. Tá, se der algum problema, me fala que eu mudo de local aqui e vejo o que está acontecendo. Até agora indo Tá bom? super bem. Tá? Joia. Alô?
Marcelo, meu amigo, obrigado, viu? Obrigado por ter atendido aí o convite, ter dedicado aí um pouquinho do seu tempo. Obrigado por topar participar aqui. Queremos muito aí te ouvir em relação, né, a um tema atual ainda, recente, que é o pacote anticrime. Vamos falar um pouquinho do Estatuto do Desarmamento, mudanças que ocorreram lá na Lei 10.826 de 2003. Tá? Muitíssimo obrigado, bem-vindo, sinta-se em casa, tá bom? Eu vou te encaminhar aqui daqui a pouquinho algumas perguntas e queremos ouvir aí a sua opinião, tá bom? Vamos lá, Leão. Muito obrigado. Eu que agradeço o Joia, convite. É um prazer estar com você, meu amigo. valeu, E, obrigado mesmo. Você sabe que eu sou fã aí, né, do seu trabalho, não é de hoje. Só para. Eu sempre falo um pouquinho aqui do convidado, brevemente. Então, lembrando, eu já falei aqui antes de você chegar, o Marcelo, ele é colega do MP Goiás, mestre em Direito, professor de Direito Penal, né, em vários cursos preparatórios, né? ô, Leão, Entre eles, fala aí, congelou aqui para ô, mim, Léo, amigo. a minha Tá ouvindo internet aí? está... Alô? Voltou? Sim. Tô ouvindo, te vendo. Congelou aqui. Você quer que eu volte? Vamos voltar? Vamos reiniciar a live? Você me ouve? Você me ouve? Eu acho que aqui para mim, Marcelo, travou um pouco. Vamos tentar reabrir a live? Você me ouve? Tá? Vamos tentar aqui reabrir a live. Ok? Eu vou encerrar o arquivo e eu volto. Diga! Fala! Ô, Léo, travou totalmente a minha internet. Desculpa, eu não vi nada que você falou. Voltou agora. Se der problema de novo, vamos fazer o seguinte: eu vou trocar de posição. Aí eu vejo se eu pego em outro ponto da casa. Porque aqui sempre foi bom. Por coincidência, hoje travou. Você quer, Infelizmente. você quer que eu renove aqui? Que eu encerre e aí dá um tempinho, você vê aí e eu volto? Vamos tentar mais uma vez. Se travar Vamos! de novo, você renova e muda de ponto, tá bom? Tranquilo, perfeito, Ô, perfeito. Léo, Bom, agradeço o convite, meu amigo. Vamos lá, vamos vai lá, começar. vai lá, Muito vai bom estar lá. com o seu público. É muito bom estar com o seu público aqui. E se hoje travar, a gente volta outro dia com um ponto melhor aqui de internet, tá bom? Vamos Vamos que lá. vamos, vamos que vamos, vamos que vamos. Marcelo, que é chefia aí, né? Diretor da Escola Nacional do MP, motivo aí de muita alegria, muita honra, né? Muito orgulho do amigo. E um grande autor ao lado do Salim, né? Da melhor obra de direito penal que existe no mercado para concurso público. Tá aqui, hein? Fica a dica. Volumes Valeu, 1, meu amigo. 2, 3. Não percam É isso tempo aí. aí lendo livros e livros. Vão direto ao ponto, tá bom? E aí, Marcelo, o seguinte, cara, Estatuto do Desarmamento. Nós tivemos mudanças nos artigos, diretamente nos artigos 16, 17, 18, 20 e um novo 34A. Vamos falar artigo por artigo, tá bom? E aí, iniciando com o artigo 16, que teve uma nova redação no seu caput, e aí também houve o parágrafo segundo, né? Tem repercussão lá na lei dos crimes hediondos, tem repercussão também no crime de roubo, em termos de majorante. Então, o que eu queria ouvir aqui de você, amigo, é o que mudou, se é que mudou, tá? O que veio ali de novo no tipo penal, no caput, principalmente, em que consiste aí a qualificadora, e se o que mudou mudou, houve um avanço, nem tanto, andamos aí para o lado, houve um retrocesso. Queria te ouvir sobre isso e com a repercussão, né? Na lei dos crimes hediondos e lá no crime de roubo, ok? Ok, Léo, vamos lá. Vamos começando aqui. Só vamos se situar. É,
voltando, agora que a minha internet melhorou, agradeço novamente o convite, obrigado pela referência da Escola Nacional, e aproveito e eu convido a todos também, que eu sou diretor da Escola Superior do MP de Goiás, nós estamos fazendo webinars quase todos os dias, vocês podem entrar lá no canal do YouTube da Escola Superior do MP, Exump, lá no e acompanhar. Nós estamos, assim, quase todos os dias com webinars, e também a gente faz ao vivo, e depois fica lá. Não é isso? Gratuitamente. Amanhã mesmo vai ter um colega do Paraná, o Fábio Guarani. Excelente professor, um dos melhores professores. Excelente. Né? 10h30 da manhã no YouTube ao vivo. Quem tiver interesse, entra lá e acompanha com a gente. Eu faço a mediação com ele. Tá bem? Muito bom. Mas vamos lá, Léo, sua pergunta. Primeiro, vamos contextualizar aqui. A gente sabe que a legislação de armas vem sofrendo constantes alterações, né? Desde uma época que era contravenção penal. Quando eu entrei no MP, era contravenção penal, Léo. Aí a gente vê o tanto que o tempo vai passando e a gente vai envelhecendo. Né? Quando eu comecei no Ministério Público, o porte de arma de fogo era contravenção penal. E até que foi criado o crime e assim vem sofrendo alterações. Assim, num primeiro momento, Léo, assim, a gente sempre lembra daquela questão de direito penal simbólico, né? Sim. Aquela legislação que o legislador vem, altera a lei penal e pouco impacta na realidade. Que tem alguns problemas, né? Ao longo do tempo, o direito penal acaba entrando em descrédito. Então, eu tenho muito receio desse ciclo vicioso. Haver alterações legislativas, aumento de pena, como houve agora, né? Nós vamos ver, e não impactar no que se propôs. Não é que é resolver o problema da criminalidade. Pelo menos foi menos mal. Não se alterou pena do artigo 12, não se alterou pena do artigo 14. Vamos lembrar que o 12 é o posse de arma de uso permitido. Né? E o 14 é o porte da arma de uso permitido, que são tipos penais que grande parte da população está sujeita. Vamos dizer assim, é aquela população também que muitas vezes ela não faz parte de uma criminalidade organizada, não faz parte de roubo, de tráfico. É aquela pessoa ali, por exemplo, da classe média, que está com uma arma, não tem registro, e acaba se vendo cometendo um crime desse. Né? Nesses casos, não houve alteração. Então, a gente teve alteração nos artigos 16, 17, 18, como você comentou. Não é? Só que um dos problemas que a gente tem, isso é sempre mostrado, a gente tem fontes sobre isso, tá? O que o governo tem que preocupar mesmo é um controle mais eficaz de entrada de arma no país. Sabe? Buscar um controle disso. Esse controle, por exemplo, de quê? De talvez, eu não estou aqui acusando ninguém não, Léo, mas nós tivemos repercussões de quê? Autoridades de embaixadas ou de outros governos entrando com armas. Tá? Esse controle de armas. Empresas que produzem material bélico no país, como que ficam essas armas aqui? Como que é a entrada e saída dessas armas? Isso tem controle? Que parte dessas armas pode ficar aqui e alimentar a criminalidade organizada? Então, assim, muito mais alterando a legislação penal, o governo tem que preocupar mesmo com o quê? Com medidas administrativas ou outras medidas de controle. Vamos situar. Mas vamos lá. Então, feito essa observação aqui, importantíssima, né? Então, muito me preocupa ficar alterando muita legislação se não outras medidas não forem tomadas. Mas vamos lá, no artigo 16, o primeiro crime que sofreu alteração é o crime de o chamado posse ou porte de arma de fogo de uso restrito ou proibido. Vamos lembrar que o artigo 16 da lei, ele pune tanto posse quanto porte da arma de uso restrito ou proibido. Diferente do 12, que é posse, e do 14, que é o porte. Aqui do 16 pune tanto posse quanto o porte. A primeira alteração que se teve foi vamos dizer assim, o desmembramento do objeto material do crime. Vamos lembrar, o que é o objeto material do crime? É a pessoa, a coisa sobre a qual recai a conduta. Aqui, no caso, é a arma de fogo. Então, o objeto material antes era arma de fogo de uso proibido ou restrito, previsto no 16 caput. Agora, a arma de fogo de uso permitido está no caput. Arma de fogo de uso proibido foi parar numa forma de qualificadora do parágrafo 2º. E com penas distintas. Então, o caput
manteve-se a pena de reclusão de 3 a 6 anos e multa, e a qualificadora passou a ter uma pena de 4 a 12 anos. Esqueceu o legislador ali da multa. Mas uma pena de 4 a 12 anos quando a arma é de uso proibido. Então, a primeira diferenciação, tratamento para arma de fogo de uso restrito é diferente para arma de fogo de uso proibido. Então, há essa distinção, que antes não havia em termos de quantidade de pena entre o mínimo e o máximo. A pena abstrata era a mesma para as duas situações. Então, hoje nós temos essa primeira diferença. Ô, Léo, e sabe o que é importante? Se a gente for imaginar na prática, tem muita diferença. Sabe por quê? Porque às vezes você fala, mas assim no Brasil a gente sabe que tem uma política muito na prática, as penas sempre ficam muito próximas do mínimo. Então a pena mínima de um caso é 3, a do outro é 4, dá quase tudo na mesma. Não é bem assim não, eu vou explicar por quê. Arma de fogo de uso restrito, a pena mínima é de 3 anos, certo? A arma de fogo de uso proibido, agora a pena mínima é 4. Eu já vou dar um exemplo aqui onde vai impactar. Na arma de fogo de uso restrito, sabe qual é o instituto novo que cabe hoje? Vamos ver se você se lembra. Pena de 3 anos cabe o que hoje? Dá para o MP trabalhar com o quê? A NPP? Acordo, a NPP, isso mesmo. Acordo de não persecução penal. Muito embora haja quem entenda que aí se trate de crime hediondo, não possa aplicar. Não vou nem entrar nessa discussão. Que eu acho que pode, sim. Mesmo sendo crime hediondo, pode aplicar. Depende do caso concreto. É óbvio. Né? Ser necessário o suficiente para prevenção, reprovação do crime, então já pode. No caso de arma de fogo já de uso proibido, uma pena de 4 anos já não cabe de cara o acordo de não persecução penal. Já não caberia. Repare bem. Por outro lado também, uma pena de 3 anos, 3 anos e meio, até 4, concreta, no caso de condenação, seria possível, por exemplo, pena restritiva de direito. Uma pena já superior a 4 anos, já não cabe pena restritiva de direito. Então, já no caso também de arma de fogo de uso proibido, se a pena passar um pouco dos 4 anos, já não cabe pena restritiva de direito. Então, já é uma situação que mostra que já vai ser realmente um recrudescimento, é mais dura a situação para arma de fogo de uso proibido. Tá bom? E feito essa diferenciação, vamos lá. Nós temos um decreto, né, o 9847 de 2019, que diferencia a arma de fogo de uso proibido e a arma de fogo de uso restrito. Então, o decreto 9847, toda a doutrina hoje já menciona ele, é tranquilo, eu não vou ficar aqui, né, tomando o tempo de vocês vão ver lá a diferença. Assim, o que chamou muita atenção, Léo, eu acho interessante, que quem não trabalha, não vê na prática, que a gente como promotor não vê muito isso também, né? Por exemplo, agora ficou citando aquelas canetas revólver, né? Aquelas coisas que a gente não vê tanto isso na prática, né? Mas é considerada arma de fogo de uso proibido, né? Caneta revólver. Até esses dias para trás eu coloquei na internet caneta revólver. Aí eu vi, por coincidência, esse ano uma reportagem. Polícia apreende caneta revólver. Aí tinha a foto dela lá. De uma caneta revólver. E isso é classificado, né, como arma de fogo dissimulada com aparência de objetos inofensivos. Não é uma caneta revólver, é uma arma de uso proibido. E com uma pena alta dessa, uma caneta revólver acaba tendo uma pena alta de 4 a 12 anos. É interessante aí o nosso legislador, né? Então, uma alteração aí para a gente ficar atento. Quem quer fazer concurso, quem está trabalhando. E vamos lá, Léo. E fazendo assim, aproveitando aí o gancho de trabalhar com arma de fogo de uso restrito e proibido, vamos fazer uma observação lá no roubo, né, nas majorantes do roubo. A gente sabia que ali em 2018 já houve aquela alteração no roubo, em termos ali das majorantes, né? Ali no parágrafo 2º A, inciso 1, já constava lá, se a violência ou ameaça é com emprego de arma de fogo. Então já havia aquele aumento. Lá em 2018, o legislador já constou aquele aumento de 2/3 se o crime de roubo é com emprego de arma de fogo. Ponto. Não fazia nenhuma distinção se a arma de fogo era de uso permitido, se era de uso restrito ou se era de uso proibido. Só constava arma de fogo. Certo? Aumento de 2/3. Veio agora o pacote anticrime. Cria uma nova situação. Parágrafo 2º B. Consta o seguinte: se a violência ou grave ameaça é exercida com emprego de arma de fogo,
de uso restrito ou proibido. Aplique-se em dobro a pena prevista no caput desse artigo. Então, se a arma for de uso restrito ou proibido, a pena passa a ser dobro. Trouxe uma nova majorante aqui agora. Então, a pena dentro de 2 terços passa a ser o dobro. Alta ou não? Razoável? Veja bem, vamos imaginar uma pena de roubo que tem uma variação de 4 a 10 anos. A pena passa a ser de 8 a 20. A meu ver, é totalmente desproporcional em razão de uma circunstância apenas. Ô, Léo, vamos imaginar... Bate quase com homicídio, né? Léo, vamos imaginar uma caneta revólver, que é uma arma proibida. A pena mínima é de 8 anos. Sem contar, Léo, sem contar as outras circunstâncias que vão ter no roubo, que vai deixar essa pena. Então, assim, é complicado o legislador, assim, muito me preocupa essas causas de aumento, porque as causas de aumento o juiz é obrigado a aplicar. Sim. Então, quando fala um dobro, ele tem que, no processo 12 metros, ele tem que trabalhar com dobro. Sim. Já quando você trabalha com circunstâncias judiciais, já é diferente, porque ele trabalha dentro daquele limite, né? Assim, ele pode ponderar da pena. Ali dá uma margem mais de você ser razoável dentro daquele patamar. Muito embora não seja mais preciso quando você trabalha com causa de aumento ou diminuição, mas às vezes um aumento desse aqui, a pena fica gritantemente desproporcional, é complicado com isso. Então, é a regra do legislador. É a regra. Então, assim, mas é a pena. Então, você imaginar um roubo hoje partindo de 8 a 20 anos. É complicado. É a ideia de, como você falou bem aqui no início, né? A ideia de tentar resolver tudo com lei, né? Como se fosse um passe de mágica, né? Aumenta a pena, pronto, reprime. Calma. Né? E aí eu aproveito, eu já queria puxar uma discussão, que até é um amigo aqui, Leroy Bernardo, eu acho, que veio aqui. Está perguntando aí, do Hediondo. Então, aí eu te pergunto também, já está feita transmissão de pensamento aqui. Porque o pacote reformou bem lá a lei dos crimes hediondos. E lá no artigo 1º, parágrafo único, inciso 2, a lei prevê que é crime hediondo o crime de posse ou porte de arma de fogo de uso proibido, né? E aí faz menção ao artigo 16, que você falou muito bem aí, que é o artigo que prevê aí a conduta, mas não só, né? Porque prevê também o uso restrito. E aí eu te pergunto, amigo, o uso proibido lá do 16 é ou não é crime hediondo? Ô, Léo, não me faz pergunta difícil, Léo. É o seguinte, vamos lá. Te encurralei aí. Vamos lá. No primeiro momento, vamos começar a história. Primeiro, vamos situar o pessoal. Inclusive, meu filho Felipe está assistindo, não sei se está, ele saiu correndo, estava me ajudando aqui na internet, que a minha internet deu pânico. O aí, Felipe, que é estudante. O Felipe é estudante de Direito, está aqui em não teletrabalho, em teleestudo. Né? Ele abandonou lá São Paulo. Coitado, o menino sai de casa para ir para São Paulo, estudar em São Paulo, acha bom, de repente vem isso aqui. Agora vai ficar um ano aqui, querendo se livrar, tem que voltar para casa, coitado. Aí está aqui. Mas vamos lá. Ele até me fez essa pergunta esses dias para trás. Olha só, nós tivemos um momento em que o porte de arma de fogo de uso restrito ou proibido, né, vamos dizer assim, um primeiro momento, ele não era crime hediondo. Lá com o início da lei 8.073. Olha o filhão aí. Não se tratava de crime hediondo, ok? Então, primeiro momento, vamos chamar. Surgimento da lei dos crimes hediondos. Porte de arma de uso restrito ou proibido não era hediondo. Primeiro momento. Certo, Léo? Segundo momento. O que aconteceu no segundo momento? Lei 13.497, lá em 2017. Então, segundo momento, a partir dessa lei 13.497, o artigo 16 passou a ser crime hediondo. Tá bem? O artigo 16 passou a ser crime hediondo.
E ali, então, nós tínhamos o porte e a posse de arma de fogo de uso restrito e de uso proibido. Ok? Acompanhamos aí? Perfeito. E aqui, grande Léo, meu grande amigo, tem uma questão. Olha o que a gente tinha aqui, uma questão na prática, nós promotores aqui no nosso dia a dia. Eu me deparei com denúncia desse caso. O cidadão foi surpreendido portando, por exemplo, uma arma de uso permitido. Entre aspas, ponto 38, mas com numeração raspada. Então, na tipificação, ela não era 14, então. A tipificação era o 16 parágrafo. 16 parágrafo 1, inciso 4, tá bem? Então, tipificação 16. Esse fato era hediondo também? O parágrafo 1 que é hediondo? Vamos colocar lá no segundo momento, tá? Não agora, lá no segundo momento. Eu me deparei com esse fato. Eu lá na promotoria de reclusão, 10 denúncias por dia. Tranquilo, tranquilo. Mais 20 audiências, né? Eu me deparei com esse fato. Ou seja, vamos adiantar logo. O que o STJ julgou? Eu quero ter anotado aqui esse julgado. O STJ julgou no HC 526.916 que é crime hediondo, sim. Então, lá naquele segundo momento, tá, Léo? É crime hediondo. Ok? Segundo momento. Terceiro momento. É o momento que nós estamos agora. Pacote anticrime para frente. Aí vem a pergunta. Como que ficou? Pacote anticrime para frente. Vamos lá. Primeira posição. A minha, acredito que seja a sua, e a majoritária. Para mim... Porte de arma de fogo de uso restrito, caput, parágrafo e parágrafo 2º proibido, continua sendo crime hediondo. Restrito, proibido. E o equiparado. Porque na lei dos crimes hediondos, muito embora o legislador tenha utilizado ali, ó, uso proibido, na sequência vem artigo 16. Perfeito, perfeito. Concordo, me filio à corrente. Primeira posição. Okay? Então, todo o artigo 16 é o crime hediondo. Então, manteve a legislação, manteve o mesmo raciocínio desde 2017. Não houve alteração nesse ponto. Continuou sendo crime hediondo o artigo 16. Embora tenha essa diferenciação agora do restrito proibido em termos de pena. Mas a qualidade de hediondo se manteve. A natureza hedionda se manteve. Mas nós temos que reconhecer, Léo, que há uma segunda posição. Então, e fortes razões para se sustentar, viu, Léo? E fortes razões. E para se lembrar em prova também, né? Também, porque ninguém tem razão. Vamos ver como vai ficar aí. Nós vamos aqui fazer um trabalho de interpretação da lei. Exato. Uma segunda posição. Qual que é a segunda posição? O artigo 16, caput, tá bem? Ele não é hediondo mais. Não é. O artigo 16, parágrafo 2º, ele é hediondo. E qual a razão disso? A lei dos crimes hediondos, ela detalhou, ela descreveu ali o porte de arma de fogo de uso proibido. Ele escreveu proibido. O legislador foi omisso com a palavra restrito. Olha, e eu vou dar um argumento a mais ainda para essa segunda posição. Sabe quando o legislador, lá no roubo, colocou o hediondez do roubo, que eu não mencionei? Porque lá, lá no roubo, quando o legislador disse que passa a ser hediondo o roubo majorado quando há emprego de arma de fogo, ou também arma de fogo de uso proibido ou restrito, ele especificou arma de restrito e proibido. O legislador distinguiu restrito de proibido. E depois, lá na própria lei de crimes hediondos, ele só colocou proibido. Quando quis dizer que o hediondo lá do Estatuto de Desarmamento era só o proibido. O silêncio intencional, né? Não foi uma falha. Não foi uma falha. Então, nós temos fortes argumentos para sustentar a segunda posição também, tá? Sim. Vamos ver como o STJ vai se posicionar, que tem que fazer a interpretação dessa legislação federal. Ele vai se posicionar sobre isso, vamos aguardar. Mas é interessante
Diga. Não, era isso, é interessante a questão, eu sustento a primeira posição, vamos ver como vai ficar Também. a... Agora, E... só ressalto, Léo, Fala. que eu fiz essa observação, que no crime de roubo, passou a ser hediondo também, né? O Uhum. roubo com emprego de arma de fogo, tanto de uso permitido, de uso restrito e de uso proibido. Então, as três tipos de Sim, arma de fogo. sim, sim, sim. E aí, Marcelo, lembra bem aí para quem está te ouvindo, a questão da lei penal no tempo, né? Como é que se aplica, retroage, não? Lembra aí para a gente. Ah, perfeito, Léo, porque veja bem a repercussão que tem nisso. Né? Né? Se adotar a segunda posição, né? Adotando a segunda posição para o porte de arma de uso restrito, Uhum. se entender que não é hediondo mais, essa alteração é uma lei nova mais benéfica. Sendo lei Uhum. nova mais benéfica, ela tem um efeito retroativo. Se aplica aos Perfeito, fatos anteriores. Então, perfeito. deixa de ser considerado hediondo o que estava sendo considerado hediondo. Isso vai repercutir principalmente no regime Execução da pena, né? de execução É, da pena. perfeito. Não Já é? está calculando bem aí patamares de pena, percentuais, já está com a Ô, Léo, calculadora. sabe por que eu não estou calculando bem? Porque desde Por quê? março de 2017 eu saí da promotoria de reclusão, assumi a Aí, tá direção da vendo? escola superior. Então, aí eu me decorei tudo Bobo não ainda. Então, é. quando eu vou dar aula, é E prova de ó tudo. quem Aí eu vou dar chegou aula, eu aí, ó. pego Aqui, ó, quem meu chegou aí. Já viu papelinho. aí? Hã? Ô, Já Salinho! viu Ô, quem chegou Salinho! aí? Ô, Salinho Pereira! Grande Aqui, ó, aqui, ó. parceiro! Os Ô, Salinho! maiores penalistas do país estão aqui na live, viu? Então não, ó, aqui, ó, quem está acompanhando, não vai embora não, hein? Aqui são, como falaram aí, dois monstros. Por favor, hein? Sou Salinho! fã dos dois. Salinho é meu irmão. Salinho é meu irmão de coração. É. Aqui um dia tem que ter uma Agora live que com eu os vi que já três, viu? passou. Hã? Um dia a Vamos live lá. tem que ter três aí. Ah, é verdade, meu. Olha, agora você tem que começar a fazer lives, tem que começar a usar o Zoom, o YouTube, essas coisas, que pode pôr Vamos. 3 lá, igual a gente tá fazendo. Eu estou seguindo aí, isso é sua experiência aí, pô, diretor lá, chefia. Vamos lá. Vou pegar aí. Fechando. O que mais que Pronto. você tem de pergunta aí, Léo? Marcelo, aí vamos sair do 16, vamos para o 17. É o 17, parágrafo segundo, e aí o 18, parágrafo único. Vem, a meu ver, uma novidade. Seria o agente policial disfarçado. Eu queria ouvir se é uma novidade, de fato. O que é propriamente o agente, olha o termo aí, agente policial disfarçado. Se isso configura uma nova técnica de investigação criminal, né, para combate aí, principalmente de uma macrocriminalidade, em um contexto que tem a ver aí com institutos novos, agente infiltrado, flagrante diferido, a lei de organização criminosa, a colaboração premiada, enfim, né? E aí, eu te pergunto também se essa figura corre o risco de ser confundida com o agente infiltrado, que eu citei aqui, e com o agente provocador, aquele lá do flagrante preparado. Então eu queria te ouvir para a gente separar bem aí um instituto do outro, você falar o como se aplica na prática, se é um bom instituto, se tem boa repercussão. Ô, Léo, vamos lá. É difícil trabalhar com esse tema. Primeiro, assim, vamos só situar aqui. Foi Tá. tanto essa alteração do agente policial disfarçado, veio essa expressão, essa duvidosa, vamos dizer assim, expressão, uma coisa é vir para uma coisa é o que acontecer na prática, outra coisa é vir para a lei, que é a minha preocupação, tá? Veio aqui tanto na lei de drogas, né, no artigo 33, como aqui no Estatuto de Desarmamento.
A gente sabe disso. E Perfeito, aqui, perfeito. essa veio aqui no artigo 17, que é o comércio ilegal de arma de fogo, como veio Aham, também no artigo 18, no crime de tráfico internacional de armas, né? Aí do perfeito. agente disfarçado. Mas vamos lá. Ô, Léo, eu não vou aprofundar tanto, porque eu gostaria muito de ter. Eu vou te explicar por quê. Eu separei vários textos sobre legislação comparada para tentar localizar um paralelo na legislação, entendeu? Sobre as Uhum, uhum, outras formas que nós temos de agente. Não só do agente aham, infiltrado, como chamado agente encoberto, de outros sim. paralelos que a gente tem. Aí eu separei a Aham, legislação, eu fui atrás de legislação na Espanha, Portugal, na Itália, nos Estados Unidos. Aí eu fui atrás de muita coisa, separei algumas coisas e deixei numa pasta aqui. aham. Aí eu falei, qualquer dia eu vou ver se eu escrevo um artigo sobre isso, mas ainda não tive tempo Excelente para como isso. sair. Aham, Entendeu? Assim, mas aí eu andei lendo na época, e como eu no meu livro eu não escrevi especificamente sobre isso, talvez o ano que vem eu escreva alguma coisa para constar ali no artigo 17, aham, sabe? Então, assim, aí eu praticamente eu li o que a doutrina pátria trouxe, e eu acho que ainda aham, muita coisa está fraca. Então, uhum, eu vou passar aqui o que praticamente a doutrina trouxe, e eu ainda acho que está muito incipiente. Eu acho que a gente tem que uhum. aprofundar muito aqui, porque eu tenho muito receio com esse instituto. Por quê? Vou Sim, sim. contextualizar o pessoal. Vamos contextualizar o Vamos lá. pessoal, porque a gente sabe o que acontecia na prática. O que acontecia Aham, muitas vezes na prática? Né? A aham, polícia, ela desconfiava principalmente do crime de drogas, né? Ela desconfiava, aham, ela desconfiava que tinha um traficante em algum lugar, né? Ela aham, chegava ali, se passava por comprador da droga, por exemplo, batia lá na porta da casa do cidadão, se passava por comprador de droga, aí o cara ia lá e entregava a droga para ele. Eu não estou nem falando que ele está entrando na casa da pessoa para não dar aquela outra discussão, né? Se tinha justa uhum, causa para entrar, não vou nem confundir. Ele não, vamos colocar um caso que ele não entrou na casa, para não entrar uhum, naquela outra discussão. Se tinha justa causa aham, para entrar, invasão do domicílio aham, ou não. Não vou nem discutir, tá bom? aham, Supondo que a uhum, pessoa levou para fora ali da casa dela a droga. Né? Aí a polícia, você está preso, eu sou policial, aqui, disfarçado, e prende o cidadão. aham, Aí vinha, opa, aí não tem uma venda, porque o policial não estava comprando, não tem, então não tem compra e venda aí de droga, porque o policial não queria aham, comprar. Sobre a compra e venda, na realidade, é crime impossível. Porém, aham, está aham. demonstrado que tem elemento probatório suficiente para demonstrar que ele estava possuindo, ou que ele guardava, que ele tinha consigo droga. E o crime do artigo Tipo 18, penal múltiplo, não é? Nem isso? 18 não, desculpa, o 33 tem 18 condutas típicas, né? 18. Crime de Exato, ação múltipla, exato. né, como você disse. Isso, Então, isso. assim, aí você configurava o crime por uma outra conduta típica. Não é? É o que Aham, aham. acontecia na prática. Sim, Então, nós temos sim, jurisprudência nesse sentido. Aí, claro, sim. não configuraria crime possível, porque você prende ele por uma outra conduta típica. Mas se Aham, entendia que era crime possível pelo verbo típico, vender ali. Seria crime possível. aham, É o que aham. acontecia na prática. Então você já tinha mais ou menos ali essa figura na prática do agente disfarçado, né? Nessa hipótese. Mas vamos continuar contextualizando. Uhum, O agente infiltrado hoje, né, é uma figura que tem previsão legal, por exemplo, na lei do crime organizado. Tá? O uhum. agente infiltrado ele atua com autorização judicial, Léo. Ele Aham. tem uma Sim, estratégia de atuação. Ele sim, presta sim. conta do que faz. É Aham, diferente. Então, você tem uma linha de ação do agente infiltrado. É diferente. aham, Você tem aham, ali, é uma atividade que ele faz, e quando ela ocorre, você tem uma autorização judicial. É aham, diferente. Você é um agente infiltrado. Nós não vamos trabalhar com isso aham. aqui hoje. E é uma atividade que é legítima, entende? Sim, sim. Diferente também daquela que você comentou, é aquele agente provocador, que isso não Aham, é uma atividade legítima. Um agente provocador, vamos lembrar, a autoridade, por exemplo, policial, né, o agente policial aqui, uhum, ele incita, ele provoca. Desde o início, ele está induzindo o sujeito a iniciar o intercrime. uhum, uhum, Então, desde o início, ele está provocando. uhum. Então, ele está incitando a pessoa
pessoa iniciar a realização do crime. E ele atua para que não corra, a consumação. Na realidade, é tudo uma encenação. Mas por isso que se considera que é crime possível. Na realidade, qual é a interpretação que tem? Que as atividades não podem ser legítimas. Não é? Porque se nem flagrante na realidade vai ocorrer, não um flagrante legítimo. Nós temos a matéria simulada pelo STF. Sim. Então, é diferente do agente provocador, que sequer é uma atividade legítima. Sim. Sim. E agora surgiu isso aí. O que é que surgiu? Por meio de lei, esse agente policial disfarçado. Aí a gente pergunta, o que é isso? Ele não precisa, uma coisa é certa, Léo, não precisa de autorização judicial. Sim. Tá bom? E essa pessoa também, anota aí, 2, ela não provoca, ela não incita a realização do crime. Isso aí já está tranquilo na nossa doutrina. Sim, sim. Tá? Então, não depende de autorização judicial. Concorda? 2, ela não incita, ela não induz o intercrimes, o início do intercrime. Sim, sim. Diferente do agente provocador, que ele dá causa ali o intercrimes. Sim. A interferência do curso causal dela ali de total relevância. Né? Diferente do agente policial disfarçado. Perfeito. Então, pelo menos a nossa doutrina já chegou mais ou menos, pelo menos de tudo que eu lia, sobre esses pontos. Não precisa de ordem judicial, tá bem? E ele não está iniciando, ele não provoca ponto inicial intercrimes. Agora, algumas reflexões. Né? Nós não temos uma conceituação legal melhor do que seja isso. Qual que é a atividade desse agente disfarçado? Tá bem? Então, vai depender muito agora do quê? De um trabalho de interpretação, como vai ser feita essa interpretação judicial. E eu espero, por isso que eu falo que eu separei muita coisa, porque aí vem um trabalho da dogmática penal, processual penal, e a gente tem que preocupar de tentar fazer essa interpretação dentro de um sistema. Porque quando a gente trabalha com dogmática, não é? A gente busca, pelo menos na dogmática, conceitos, para não sair inventando. Eu acho isso, você acha aquilo, o fulano de tal acha aquilo, aí vira um achismo. Esse achismo atualmente que é o problema. É só o que tem, né? É o que tem. Nós temos que trabalhar dentro de um sistema e já buscar o que está mais ou menos consolidado, né? Como uma fonte aqui de apoio para ver se é possível uma melhor interpretação da nossa lei, para não tornar esse instituto algo inconstitucional. Essa que é a minha preocupação, para não tornar esse instituto algo inconstitucional. A linha é muito tênue, né? Como, Léo? A linha é muito tênue, né? Entre o que vai ser legítimo e o que vai ser apontado como ilegítimo, inconstitucional. É um instituto muito sensível, né? Até na prática, para identificar, né, se a atuação é legal ou não, né? Matéria até de prova. Mas uma coisa... mas o que, pelo menos, assim, o que se escreveu, pouco se escreve, pelo menos em resumo aqui da nossa live, é lembrar disso. Não depende de autorização judicial e essa pessoa não está provocando o crime. Né? Tanto é que a parte final do dispositivo, ela até consta aqui, né, Léo? Na parte final, quando presente, o agente policial disfarçado, quando presente elementos probatórios razoáveis de conduta criminal. Então já tem algo em curso, já tem. Então ele não tem aquela intervenção provocadora, nesse sentido. Perfeito. Marcelo, meu amigo, penúltimo artigo aqui, reformado, penúltima pergunta, artigo 20. O que você tem a dizer aí, explicar para a gente, em termos das majorantes dos crimes dos artigos 14 até 18 da lei, né? Majorantes que vem aí neste artigo 20. Houve alguma inovação? Se houve positiva, negativa, como é que você enxerga isso aqui? Léo, falando em majorante, vou até aproveitar e comentar, né? Porque, na realidade, o Estatuto do Desarmamento houve assim, um aumento em penas, né? Do 17. Né? Vamos só lembrar aqui, já que a gente falou
do 17, Sim. do artigo aqui, ó, deixa eu pegar aqui para o pessoal. Aqui do comércio ilegal de arma de fogo, só para situar. Uhum. A pena era de 4 a 8, passou a ser de 6 a 12. Uhum. Certo? Do artigo 18, que a gente comentou aqui também do tráfico internacional, também nós tivemos aqui uma alteração, a pena também de 4 a 8, passou a ser de 8 a 16 anos. Uhum. É só lembrando, lei nova mais severa. Uhum. Tá bem? Sim. Agora, indo na sua pergunta, Léo, as majorantes do artigo 20. Na realidade é o seguinte, eu não acredito que, e até me incomoda um pouco, a crença do legislador, Leonardo, que aumentar a pena em razão de reincidência vai resolver alguma coisa. O nosso legislador tem uma tara com esse instituto da reincidência que eu nunca vi, porque até bravo. Tem uma tara com a reincidência. Eu acho que ele começava a ponderar que a reincidência às vezes tinha que ser uma atenuante, porque o Estado está assumindo que a pessoa, que ele não conseguiu contribuir para a ressocialização do preso, sabe? Então, ele vai assim, eu vou reconhecer meu erro aqui, vou diminuir a pena do cidadão. Mas não, ele vai e aumenta. Ele quer porque quer aumentar. Ô, Léo, eu até eu estou fazendo umas continhas aqui, deixa eu ver se dá tempo, só para você ter ideia. Como é complicado ficar aumentando o preço. Em sala de aula eu gosto desses exemplos para o pessoal ver. Às vezes o tanto que é desproporcional esse negócio de reincidência. Porque às vezes o tanto que aumenta em razão da reincidência é maior que a pena de muitos outros crimes. Sim. Eu não consigo tratar o legislador e a desproporção de aumentando o negócio de reincidência. Ó, eu já não gosto muito de reincidência como agravante. Agora, colocar reincidência como causa de aumento, aí que é desproporcional. Isso não vai afetar nunca, isso é comprovado. Nada. Não adianta nada aumentar a pena em razão de reincidência, não resolve nada. Nada. Varinha nada. de condão, né? Chegou lá, põe na lei, resolveu. A gente sabe disso, meu. Então, aqui, ó, vamos lá. Ó, veja bem, aqui, ó, eu vou dar um exemplo. Antes, o que aconteceu? O legislador veio e aumenta a pena. Teve uma causa de aumento nova aqui. Então, se no crime do artigo 14, está aqui, ó. Se no crime do artigo 14, aqui, por exemplo, lá o porte. Antes, a pessoa era condenada. Primeiro crime, vamos imaginar, 14. Segundo crime da vida dela, cometeu um 14 de novo. Vamos imaginar, ela é residente específica aqui no mesmo crime. Tá, eu vou colocar da mesma lei, crime da mesma lei, Estatuto de Armamento. Antes da alteração, o que a gente tinha? Quando ele cometesse o segundo crime, vamos imaginar depois do trânsito julgado, para ser reincidente. Cometeu o primeiro crime, trânsito julgado, cometeu o segundo crime. Ok? Beleza. Aí, no segundo crime, então, ele é reincidente, é agravante. Segunda fase de aplicação da pena. Aí a gente sabe que na segunda fase ali, qual é o quanto que se utiliza? Em regra, o STJ, 1/6 da pena base. Certo? Vamos trabalhar aqui tudo com pena mínima. O 14, a pena mínima é 2 anos. Supondo que na primeira fase o juiz aplicou em 2 anos. Segunda fase, 1/6 de 2 anos. 1/6 de 2 anos. 1/6 de 2 anos dá 4 meses. Certo? 4. Então, a incidência equivale a 4 meses aí na pena do cidadão. Tá bom? Então, aí não é... É 4 meses. Certo? Sim. Beleza. 4 meses. Ainda com base na lei antiga. Vamos imaginar que o primeiro crime dele foi o artigo 14, o segundo crime dele foi o artigo 16, arma de uso restrito. Com base na lei anterior ainda, tá bem? Aí o juiz fixou a pena base do artigo 16. Vamos imaginar a pena de 3 a 6 anos. Pena base em 3 anos. Tá? 3 anos. 1/6 de 3 anos, 36 meses, 6 meses. Já é uma coisa alta já. 6 meses em razão de apenas uma única circunstância. Ó, vai dar 6 meses a mais na pena para dar reincidência. Mas tudo bem, 6 meses. Ok? Vamos fazer essas contas agora com a lei nova? Porque o que a lei nova fala? Vai aumentar a pena, tá? Em metade, no caso de reincidência em crime da mesma natureza. Reincidência específica em crime da mesma natureza. Metade, tá, né? Metade. É causa de aumento de pena. E vamos lembrar que causa de aumento de pena, Léo, na terceira fase, né? Exato. Terceira fase do processo 12 metros. Vamos pegar lá. Naquele primeiro exemplinho que eu dei lá, tá bom? O cidadão cometeu 14 mais 14.
Vou imaginar 2,14 agora. Aham. O segundo 14, ele foi condenado a 2 anos, vai ali dar agora. Ele deixou de ser um sexto, é metade. A pena agora passa assim, ó. Metade de 2 anos, já passou a ser 12 meses. Então, se ele cometeu 2,14 na vida dele, no segundo artigo 14, porte de arma de fogo, a reincidência equivale a 12 meses, Léo. É. 12 meses por causa de uma reincidência, por causa de uma circunstância. É um novo crime, né? É isso que eu quero te dizer aí, é um novo crime. 12 meses, 1 ano. E vamos lá agora. Vamos imaginar que ele cometeu o primeiro crime um 14. Beleza. O segundo crime um 16. Está sendo condenado por 16, agora ele vai ser considerado reincidente. O 16, a pena mínima, 3 anos. Aí sim a reincidência. 1 ano e 6 meses. 18 meses de cana. Já vai para 4, de cara, 4 anos e 6 meses aqui. Olha só, 1 ano e 6 meses por causa de uma circunstância. Semi-aberto? E sem contar as outras consequências, entendeu? Assim, o que eu estou te falando é que assim, uma circunstância só equivale à pena de muitos crimes. Então, assim, e o pior de tudo é que a gente sabe que não resolve isso nada. Se resolvesse alguma coisa, tudo bem, mas não resolve. É um populismo penal? Aqui, ó. Aí, ó, o Tigo Igor aqui, que tá vendo, grande Marcelo, ele é defensor, não deixa ele ouvir eu falando isso, não. Ele é defensor na vara que eu atuo. Depois ele vai, eu vi até você falando, viu, Marcelo? Ele é defensor na vara que eu atuo. Que é meramente acadêmico o encontro. Lá fora história. Eu que eu falo na live e lá depois na prática. Que não é fonte de consulta, não vale. Thiago, depois você apaga. Vamos lá. É isso aí, Léo. Olha lá, foi meu aluno, tá vendo? Valeu, cara. Bom revê-lo aí, viu? Vamos, para fechar aqui. Ó, né? Bacana, bom demais. Olha só, para quem está acompanhando, quando eu fechei com o Marcelo a live, eu falei com ele, cara, eu não vou te prender muito e a gente vai aqui fechar uma live super rápida, vamos ter um tema específico, vamos bater um papinho em 20 minutos. Marcelo, a gente tem uns 10 minutos aí para o Instagram não derrubar a gente. Sinal, né, de que o tempo voou, a gente não viu, foi muito bom. Eu tenho visto aqui, ó, enquanto você fala, eu tô te ouvindo, mas tô lendo aqui o que sobe. E só elogio, cara. Que aula, perfeito, que professor, que didática, e de fato. Você vê, você pega aí, são 5 artigos, né, da lei que foram alterados, mas que estão dando aí 1 hora de uma aula, olha, fantástica. Fantástica. E aí, para fechar, meu amigo, com chave de ouro, vamos ao 34A. Aí eu já jogo a bola para você. O que é o tal do Banco Nacional de Perfis Balísticos? O que é isso? Como se criar? É bom, não é bom? E aí, só uma única perguntinha pontual aqui, tem uma dúvida minha, puxando para o meu lado, processo, né? Porque o pacote criou também a tal da cadeia de custódia, né? Lá os artigos 158, do A até o F, cheio de regrinha, assim, um regramento que é importante, mas com muito detalhe. E o receio aí é que não se cumpra inteiro o teor do regramento. Né? Isso gere uma perda da prova, alguma nulidade, pelo descumprimento da lei. Então, a minha pergunta é viável se implementar na prática? Esse banco vai funcionar? É uma boa? Traz aí algum tipo de controle efetivo, de perto, em relação à arma, circulação, investigação criminal, né, de crime com emprego de arma? Enfim, eu queria te ouvir sobre isso. Ô, Léo, vamos lá. O nosso tempo está acabando. Na realidade, eu acho que desse banco aqui daria uma live só para falar dela, para dizer a verdade. Exato. Já fica o convite. Vamos tentar só situar e resumir a ideia. Até não vai dar para ser muito técnico pelo tempo, mas é para situar aqui o pessoal. A importância disso. Ô, Léo, para a gente ter isso aqui, o que impacta isso aqui na realidade? Vamos ser bem prático aqui, tá bem? Crimes que a arma é utilizada. Isso vai impactar por quê?
vai impactar na investigação e na produção da prova. Uhum. Aqui eu tenho um dado que eu sempre pego, porque isso eu utilizo muito quando eu vou a palestra na universidade. Uhum. O IPEA, por exemplo, ele lança lá naquele mapeamento de crimes no Brasil. O último que eu peguei agora foi de 2017. Vou dar exemplo de homicídio. Em 2017, nós tivemos 67.602 homicídios. Tá bem? Dos quais 47.510 foram homicídios com arma de fogo, o que equivale a 72% dos homicídios no Brasil. Então, em 2017, 72% dos homicídios foram com arma de fogo. Uhum. Uhum. Tá, engraçado, se a gente também pegar só um dado interessante, o número de homicídios só vem crescendo. Ano a ano ele só cresce. Então não adianta também ficar assim falando, agora é crime de onda, agora é com arma não sei o quê, agora está crescendo. Então assim, ficar dando natureza no gelo, né? não vai ajudar nada. Não é? Isso aí é simbolismo. O que ocorre? Então, assim, e muitas vezes a gente pode melhorar, aprimorar a nossa investigação e que impactar na prova no nosso processo penal, Léo. Essa é a finalidade agora aqui. Então, tanto é que vem a lei aqui. Qual que é o objetivo da lei aqui? É ter um cadastro da arma, armazenar características da classe aqui, dos projetos, estojos, munição deflagrados para arma de fogo. Principalmente para que a gente possa fazer essa investigação, por exemplo, comparação balística. Por exemplo, um caso que eu peguei uma vez, a arma que foi, por exemplo, o projeto encontrado na vítima 1 foi o mesmo projeto encontrado na vítima 2, que foi em outra cidade, em outro local. Sabe, quanto mais dados você tiver, fácil você mapear, você pode saber se aquilo ali, se aquelas vítimas foram mortas pela mesma arma, que às vezes você pode descobrir uma criminalidade organizada, às vezes depois você acha aquela arma na posse de alguém. Então você fala, meu amigo, você está na posse de uma arma, essa arma foi utilizada para matar duas pessoas em locais diferentes. Você passa a ter um registro sobre isso, dados sobre isso. Então é muito interessante esse mapeamento. Para fazer exames, por exemplo, como eu disse aqui, comparação balística. Então, quando você vai atrás de estudos, por exemplo, eu entrei num departamento dos Estados Unidos, que é o departamento lá de tabaco, álcool e armas. Aí você vê assim, o tanto que eles estão adiantados com isso. Você começa a entrar ali e fala assim, nós adquirimos não sei qual, isso, aí começa a pegar estatística de outros locais onde é feito isso, e até mostra. Assim, aquilo ali não vai resolver todos os problemas, indicar qual que é a arma do crime, não isso, mas ela aprimora, dá agilidade no trabalho. Então isso aqui vai vir um auxílio, um aprimoramento em questão de investigação muito grande. É muito grande isso aqui. Então, assim, o caminho é esse. Agora, essa preocupação, já que você falou que cadeia de custódia, realmente, só que eu acho que nesse tipo de delito, não só da arma, mas você pode imaginar, a questão da cadeia de custódia me preocupa, não é nesse caso, Léo. Na realidade, me preocupa e até em outros casos. Esses casos são mais fáceis, na realidade, para mim, de documentar. Esses casos, esse de mapeamento genético, para mim, são casos até mais fáceis de conseguir documentar do que outros tipos de prova que necessita da cadeia de custódia. Realmente, nós vamos ter que ter um cuidado. Abriu aqui o reloginho aqui? Vamos ver. Então, vamos terminar. Abriu aqui o relógio, cara. Então, vamos terminar. Eu acho que a gente tem que ter um cuidado para ter uma adequação das normas, para que não gere nulidade. Mas é perfeitamente possível ter essa adequação e conformidade. Tá bom, meu amigo? Depois a gente discute mais. Desculpe te interromper, foi o relógio. Desculpe alongar aqui o papo, né? A ideia era enxugar um pouquinho aí, mas ficamos aí 1 horinha exata. Muitíssimo obrigado, aprendemos muito contigo aqui, foi excelente, um bate-papo aqui, alto astral, enriquecedor, quem acompanhou, tô vendo aqui, adorou, viu? E espero que seja o primeiro de muitos encontros, né? De repente, a gente falar de outras leis, né, que foram reformadas pelo pacote. Vai ser aqui um prazer enorme, uma honra para mim, tá bom? Obrigado aí, fica com Deus, em paz, se cuida, tudo de bom e uma boa noite. Um abraço, meu amigo, e a todos que nos assistiram. Valeu, amigos e amigas que acompanharam. Obrigado, viu? Pessoal. Um abraço a todos. Até valeu, breve. valeu. Valeu. Até mais. Tchau. Um abraço, até mais Salinho que estava aí, o Thiago, um abração, Leroy, um abraço. Valeu. Um abraço a todos. Um abraço. Tchau, tchau. Henrique, a galera aí, ó. Olá. Professor.